Olá, bom dia! Tudo bom com você? Então, espero que você esteja acompanhando os vídeos, vendo, assistindo, fazendo os seus exercícios. A gente está quase no final do ano, faltam apenas uns 3 meses e meio para a gente acabar. Não desista agora, tá? Agora é uma fase muito importante, a gente está chegando no final do ano e tudo vai dar certo. A gente também está chegando na melhor parte da gramática da primeira série, que é a parte da morfologia, né? E aqui a gente vai acabar vendo a morfossintaxe, né? Hoje, na página 6, capítulo 10. Vamos lá, vamos pegar o livro e acompanhar. Eu vou falar para vocês as partes mais importantes, né? Primeiro a gente começa aqui, ó. Para estudo da linguagem verbal é necessário levar em conta três critérios, né? O morfológico e sintático, que compõe a morfossintaxe, né? Os dois juntos fazem a morfossintaxe. E o critério semântico, tá? A morfologia, ela vai estudar a forma das palavras, né? Determinando assim sua classe gramatical, que por sua vez depende da função que as palavras terão na construção em que forem empregadas, podendo variar. Para falar de uma ação, né, usamos um verbo; para caracterizar, usamos um adjetivo; para nomear, um substantivo, e assim sucessivamente. Já a sintaxe, ela vai tratar das relações entre as palavras de uma frase, né, de uma sentença, em que sua posição e papel que desempenham é que determina a sua função nas orações. Então a sintaxe, ela vai estudar a forma com que essas palavras aparecem na frase. A morfologia é a forma, né, das palavras e sua construção. Então ela pode ir para o feminino, para o masculino, para o plural, para o singular, ou não. Ela pode ser uma palavra invariável. Tá? A gente tem a morfossintaxe, né, que a gente vai ver já. O valor semântico, que vai levar em conta o significado da palavra e sua utilização. A gente viu no capítulo 9, né, um pouco sobre valor semântico, sobre campo semântico, sinonímia, antonímia, né? É, sentido denotativo e conotativo, e por aí vai. Tá? A morfossintaxe é quando junta, né, a análise morfológica e sintática ao mesmo tempo, tá? Considerando ao mesmo tempo as palavras isoladamente. Então é o substantivo. Tá, o substantivo, ele pode ser o quê? Ele pode ser um sujeito. Então aí a gente vai fazer o outro, ó, que vamos ver aqui, ó, a função dele na frase. Então a gente tem aqui, ó, jovens secundaristas dão nova cara ao movimento estudantil. Então, ó, se você for separar isoladamente cada palavra, a gente vai ter a análise morfológica. Ó. Jovens secundaristas dão nova cara ao movimento estudantil. Cada uma delas está aqui. Ó. Já sintaticamente, a gente vai ter a função dessas palavras dentro da frase. Tá? Então a gente vai ter as palavras juntas, né, como por exemplo, jovens secundaristas, vai ser o sujeito, dão vai ser o verbo transitivo direto ou indireto, aí não vai ser apenas verbo, vai mostrar a função desse verbo também. Nova cara, que é o objeto direto, e ao movimento estudantil, que é o objeto indireto. Falando separadamente, né, da morfologia, a gente tem as classes gramaticais, são 10 classes, tá? E cada uma tem uma função diferente. A gente tem o substantivo, né, que a gente vai estudar hoje. Temos o artigo, adjetivo, numeral, pronome, advérbio, preposição, conjunção, interjeição e verbo.
Cada um deles tem uma função. Então tá aqui, ó, denominar, anteceder, determinando o gênero, número, né? Caracterizar o substantivo, funcionar como quantificador, substituir ou acompanhar o substantivo, modificar verbos, advérbios ou outro advérbio, atuar como conector de substantivos, atuar como conector de orações independentes e de orações subordinadas, traduzir nossas emoções, indicar ações, processos ou estados, tá? Então aí a gente vai ver o seguinte, que essas classes gramaticais elas podem ser divididas em palavras variáveis e invariáveis. Variáveis são aquelas que sofrem suas flexões de gênero, número, pessoa, tempo, aspecto, né? Já as invariáveis elas se mantêm, tá? Elas vão ficar, elas não possuem, vamos dizer assim, mudança em gênero, número, pessoa, tá? A gente até tem os advérbios que sofrem mudanças de grau, tá? Que a gente tem aí os graus dos advérbios, mas aí é separado, tá? As invariáveis a gente tem aqui, ó, preposições, conjunções, advérbios e interjeições. É o grupo 1, tá? Eles são invariáveis. Nós temos os verbos que variam, né, em modo, tempo, aspecto, pessoa, voz e número. E aí a gente tem aqui, ó, variação e está indicando cada uma delas, tá? Temos. Isso a gente não vai ficar parado nisso hoje, porque a gente vai ver, na verdade, os substantivos. Então, a gente, quando for estudar cada uma delas, a gente vai com mais calma, né? Eu só estou de início falando bem rapidinho aqui, introduzindo a vocês o que a gente vai ver mais para frente. O substantivo, adjetivo, artigo, numeral e pronome, pronome nesse caso é o indefinido e o relativo, porque os outros não variam também. A gente tem aqui, ó, neste grupo ocorrem variações de número e de gênero. Então, todos eles têm, ó, variação de número, ó, substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, pronome relativo. Assim como variação de gênero também, tá? Número é singular plural, gênero é masculino e feminino. E a gente tem um grupo 4, que são os pronomes pessoais, demonstrativos e possessivos, que só ocorre variações de pessoa, gênero e número. Tá? Então a gente tem aqui, ó, pessoa, eu, ele, esse, essa, né? Ou de pessoa, perdão, é primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, gênero masculino e feminino e número singular plural, tá? Então, os pronomes pessoais, demonstrativos e possessivos, eles sofrem essas mudanças, tá? E aí a gente vai para o grande início, que é o substantivo. Agora tem que achar, né? Eu poderia pausar o vídeo, né? E voltar lá, mas aí, assim, é bom eu ficar falando um pouquinho aqui, que enquanto eu falo, chegamos, né? Enquanto eu falo, eu tiro o foco das páginas que eu estava procurando. Bem, a gente agora vai começar a ver a classe de palavras que serve para nomear o mundo. Tudo o que a gente olhar ao redor e saber o nome é tudo substantivo, tá? O substantivo é aquela palavra que nomeia os seres em geral, tá? Substâncias ou aquilo que tem substância também, como a amanda, pastor, espelho, banana. E também os objetos mentalmente concebidos como substâncias, né? Aí ele já deu uma separaçãozinha no que a gente costuma dizer que é substantivo concreto e abstrato, tá? A gente vai debater sobre isso agora, que é uma das coisas que, assim, são mais polêmicas na língua portuguesa. É substantivo concreto e abstrato. Eu gosto sempre de explicar desse jeito porque
as pessoas ficam, mas lá atrás foi explicado pra gente que concreto é tudo aquilo que a gente consegue pegar. Abstrato é tudo aquilo que a gente não consegue pegar. Por que que isso é falado? Porque é muito difícil chegar para uma criança e explicar exatamente o conceito de concreto e abstrato. É mais fácil você chegar para ela e falar assim, olha, concreto é tudo que a gente pode estar vendo e estar pegando, tá? E o abstrato é aquilo que a gente não consegue pegar, tá? Aí o aluno vem para você e um dia e pergunta, se é assim, então Deus é abstrato. Não, Deus é concreto, tá? Então aí toda essa explicação daquilo que você pega e não pega já foi por água abaixo, tá? Então a gente tem que pensar o seguinte: concreto é tudo aquilo que tem vida própria, tá? Mas eu não acredito em Deus, tá? Mas, por exemplo, tem milhares de pessoas que acreditam. Então a ideia de Deus, ela já é anterior até à nossa existência. Então Deus é concreto por causa disso, tá? É igual quando você é criança que a professora pede para você desenhar um fantasma. Você já viu fantasma? Eu não, ainda bem. Porque se eu visse eu ia morrer de medo. Você já viu uma bruxa? Um lobisomem? Um vampiro? E todos esses seres são concretos, mesmo eles não existindo, tá? A questão é que eles têm uma existência própria, mesmo no nosso imaginário, tá bom? Você conseguiria desenhar uma bruxa, você conseguiria desenhar o curupira, o saci-pererê, tudo isso é concreto. Agora, desenha o amor. Não adianta chegar para mim e fazer isso aqui, ó. Isso é um coração. Coração não é amor. Coração é um órgão do corpo humano. E a gente sabe que ele nem é assim, tá? Ele tem um formato, né, parece um pulso, sei lá, assim, né? Então, o nosso coração, anatomicamente falando, ele é diferente do coraçãozinho de amor, né? Então, o amor não é isso, tá? O amor não é esse coração aí, tá? É algo que, para existir, ele vai precisar de uma outra, vamos dizer assim, um outro ser para que ele exista. Isso é abstrato. Abstrato são todas aquelas coisas que não têm existência própria. Ele precisa de um outro ser para que ele exista, vamos dizer assim, tá? Então, o substantivo abstrato, você começa a ver a justiça, tristeza, trabalho, né? Mas o trabalho... Não, o trabalho ele não existe se você não for lá e fazer, tá? Então aqui, ó, vamos ver a explicação do livro, tá? Eu já dei a minha explicação que eu acho que é mais tranquila. Vamos ver aqui. Substantivo concreto designa seres animados ou inanimados, tá? Como eu falei, reais ou imaginários, aí, bruxa, saci, etc. Materiais ou espirituais, aí, ó, que têm existência independente e são reconhecíveis pelos sentidos. Muito boa explicação, tá? Então, a existência dos substantivos concretos é uma existência independente. Ele existe, não precisa de mim, não precisa de você para ele existir. Ele já existia antes até da nossa existência aqui na Terra, tá? São nomes que indicam pessoas, animais, vegetais, objetos, lugares, entidades e fenômenos. Já os substantivos abstratos, olha lá, designam seres dependentes, como eu falei. São aqueles que não têm existência própria, tá? E para se manifestar, ele precisa necessariamente fazê-lo por outros seres. Aí, no caso, são seres concretos. Eu falo da bruxa, entendeu? Então, eu sou concreto, a bruxa é abstrata. Não, a bruxa é concreto, perdão. Eu falo do amor, tá? Desculpa, eu viajei agora. Eu falo do amor, né? Então, para que o amor exista, eu tenho que existir, tá? Então, o substantivo abstrato, eles vão
é designar. A gente tem que tomar cuidado porque acha assim, mas ação não é verbo. Tá, mas a gente tem substantivos que indicam ações. Tá? Olha lá, é o caso do abraço. E, geralmente, a gente já viu que são aqueles substantivos deverbais, tá? Que eles fazem parte da derivação regressiva, tá? Que ele vem, são aqueles substantivos que acabaram vindo de verbos, né? É, eles perderam morfemas e se transformaram em substantivos. É o caso de abraço, beijo, encontro. Principalmente o encontro entre dois ou mais seres. Se não há esses dois seres se encontrando, não vai existir o encontro. Estados: tristeza, alegria, cegueira, velhice, doença, tá? Que são vivenciados pelos seres. E características: bondade, coragem, inteligência, né? São características de que os seres podem ser dotados. Tá? Então essa é a diferença entre concreto e abstrato, perdão. Agora, os substantivos próprios e comuns. Aqui, os comuns designam os seres em geral, tá? Como está aqui, ó. Substantivos comuns encarregam-se de nomear genericamente os seres. Quer dizer, ele não vai separar um, são todos. Então é menino, cachorro, animal, tudo isso é comum, tá? E tem um substantivo próprio, ó, de menino eu posso falar Pedro, né? Eu posso falar Bidu, tá? Rio, comum. Amazonas, é o próprio, tá? Então aqui, ó, por exemplo, pastor, país, cidade, menino, são substantivos comuns. Por quê? Porque eles estão nomeando genericamente os seres. Agora, se eu quiser um único ser da espécie, tá? Eu quero particularizar esse ser, eu vou usar o substantivo próprio, tá? Ali, ó, César, Fortaleza e França. São substantivos próprios. Aqui no Brasil, os substantivos próprios, eles vêm, perdão, eles vêm com a primeira letra de suas palavras, né, de seu nome, em maiúsculo, tá? Substantivos coletivos. Substantivos coletivos, eles, vamos dizer assim, são um tronco do substantivo comum, tá? Eles vão, na verdade, designar uma coleção de seres, tá? Um grupo de seres. Então, por exemplo, antigamente a gente era obrigado a saber vários. Tinha que decorar. Perdão, gente, a hora, né? É a hora que eu consigo, né? Que não tem barulho, na verdade. Então, é uma coleção, né, de substantivos de seres. Então, antigamente a gente era obrigado a saber isso de cor, né? Então você tinha alcateia de lobos, uma coleção de lobos, arquipélago de ilhas, banda. Hoje em dia não precisa, né? Hoje em dia você fala, ia lá, um monte de pessoas. Você não precisa falar multidão, se você não lembrar, né? Os substantivos também podem ser classificados quanto à sua forma, né? Eles podem ser primitivos e derivados. Primitivo é aquele que dá primitivo é que dá origem a outro, tá? É por isso que eu ia falar e eu li ali diferente. Os primitivos, eles não são originados de outro nome. Vamos dizer, é a palavra raiz. Chegou nele, ele é o primeiro, tá? Aí, a partir dele, a gente vai ter os derivados, que se formam a partir dessas palavras primitivas, tá bom? A gente vai pegar o radical e vai formar outra. Então, é o caso de que a gente viu no exercício, né? Ferro, que vira um monte de coisa, ferro, ferragem, ferrugem, ferradura, e pedra. Pedra, pedreiro, pedrada, pedregulho. Né? Então aí ela vira derivada.
Quanto à forma, ainda também temos os simples e compostos. A gente tem derivação, né? Derivação prefixal, sufixal, etc., que a gente já viu, né, na matéria anterior. E a gente tem a composição, tá? Que composição por justaposição, composição por aglutinação, né? Então, esses substantivos são quanto à forma, né? Eles são classificados assim quanto à sua forma. A gente tem o simples, que já tem apenas um radical, e a gente tem o composto, que tem mais de um radical, tá? 2 ou mais. E aí a gente entra aqui na parte que é um pouco mais trabalhosa, que a gente tem que prestar atenção, né? Que é gênero, número, grau, tá? E tem umas regrinhas que são importantes a gente saber. Primeiro, gênero, né? Para a língua portuguesa, a gente só tem 2 gêneros, o gênero masculino e o feminino, tá bom? Então a gente tem como, vamos dizer assim, para reconhecer o gênero masculino, a gente reconhece pelo artigo o, e o gênero feminino pelo artigo a. Então, antes de uma palavra no feminino, a gente tem que usar o artigo a. Antes de uma palavra no masculino, a gente tem que usar um artigo o, tá? É importante, sabe, falar sobre isso que eu vou dizer agora, né? E ficar claro que gênero, tá, é uma categoria linguística, porque, né, hoje em dia a gente vê que muita gente usa outras, vamos dizer assim, outros artigos, outras desinências, ou tira o o e o a e bota x, ou bota o e, ou não, né? Isso aí a gente não vai debater, mas a gente tem que lembrar isso aqui, ó. Gênero é categoria linguística e não deve ser confundido com a noção biológica de sexo, tá? Que nesse caso é totalmente fora da língua, é extralinguístico, tá bom? O masculino é o gênero não marcado. Você não esperava isso, né? Ele não sofre flexão, quer dizer, não tira o, né? A variação é o feminino, é o a, tá? É por isso que eu não posso chegar e falar num grupo de meninos, eu chamá-los de as meninas. Mas eu posso, num grupo de meninas com um menino, dizer que os alunos estão prestando atenção à aula. Entendem? Então, o masculino, ele não é marcado, ele não vai sofrer flexão. A variação, a flexão é o feminino, tá? Então, o A, ele tem um peso muito grande dentro da língua, tá? Também se pode dizer que o masculino generaliza. Acabei de falar isso, tá? Tanto pode ser usado para homem quanto para mulher ao mesmo tempo, tá? Havendo necessidade de se referir a ambos os sexos, a gente vai usar a forma masculina, tá? Quando se diz o trabalhador brasileiro, tanto é homem quanto mulher, tá? Legal que eu acabei falando que eles falaram também. Formação do feminino. Como a gente vai formar o feminino, então, em português? Em língua portuguesa. Ao designar pessoas e animais, geralmente é necessário marcar o gênero a que eles pertencem. É importante. Isso pode ser feito a partir do mesmo radical pela adição de desinências. No caso, a gente aí tem substantivos biformes, tá? Por que biformes? Porque tem 2 formas, tá? Então a gente tem menino, menina, tá? A gente vai ter garoto, garota, tá? Ou a partir de radicais diferentes, tá? A gente vai ter pai, mãe, homem e mulher. Substantivos terminados em O. Aí a gente vai ter, eu vou falar rapidamente isso,
tá? Mas eu gostaria que vocês dessem uma lida bem tranquila nessa parte, tá? Porque assim, ela pode parecer muito óbvia, que a gente já sabe, mas tem muita explicaçãozinha aí dentro que é novo pra gente, tá? Por exemplo, substantivos terminados em A. Para você formar o feminino, em O, perdão. Substantivos terminados em O. Para se formar o feminino, você tira o O e acrescenta o A. Então, namorado, namorada, garoto, garota, menino, menina, filho, filha. Tá? Substantivos terminados em or, dor e tor. A gente vai colocar o A. Tá? Geralmente a gente acrescenta o A. É como se fosse o professor, professora. Agora, cuidado que nem sempre isso acontece. Ator não vai virar atora, tá? Mesmo porque atora lembraria de touro, né? Não ficaria legal, tá? Outra possibilidade é com o eira, ó, falador, faladeira. Muita gente fala faladora, né? Mas não é faladeira. Ó, lavador, lavadeira. A lavadora é a máquina. A gente tem que tomar cuidado, tá? Ainda nesse grupo, tomar cuidado que eu falo, a gente tem que prestar atenção nessas coisas, tá? Ainda nesse grupo, a gente troca, né, o dor e o tor por triz, tá? Então, a mediador, mediatriz, ator, atriz. Vale lembrar, né, que há várias outras possibilidades de flexões, né? Então, por exemplo, a embaixador tanto pode ser embaixadora como embaixatriz. Só tem uma diferença. Quando você fala embaixadora, é a mulher que está no cargo de embaixador. Tá? Então, ela é uma embaixadora. Se ela é casada com o embaixador, ela é chamada de embaixatriz. Tá? Substantivos terminados em ão. Geralmente a gente forma o feminino trocando o ão pelo oa, ó, leitão, leitoa, varão, varoa, tá? Ou apenas o a, tá? Anão, anã, né? E ona. Ona. Aqui no Brasil a gente não gosta muito de usar o ona, tá? Por questões até fonéticas, né? Ou por questões também de você falar coisas, né? Do tipo, ai, de soar como se fosse não, assim, uma palavra chula, né? Não um palavrão, mas você querer diminuir a outra pessoa, tá? Então ali eles botaram até pobretão, pobretona, né? Mas você tem patrão, patrona, né? Tinha umas coisas assim, acaba não usando, tá? Ó, valentão, valentona, ladrão, ladrona, né? Como o som não fica muito agradável aos nossos ouvidos, a gente acaba não utilizando essas palavras. Tá? Aqui no Brasil tem muito disso. Tá? Se o povo brasileiro não acha o som legal, ele não usa. Tá? Aqui é mesmo. Substantivos terminados em consoante, a gente usa o a desinência a. Corretor, corretora, encantador, encantadora, freguês, freguesa, cantor, cantora, juiz, juíza. Beleza. Substantivos que formam femininos com esa, essa, isa. Então, cônsul, consuleza, conde, condessa, poeta, poetisa. Substantivos terminados em e, a gente troca o e pelo a. Como, em, infante, infanta, parente, parenta, presidente, presidenta, monge, monja. Tá? E a maioria acaba sendo uniforme. Tá? A gente não troca né, o E pelo A, vai ficar o cliente a cliente, o pente. Eu estou tentando ver a pente, não. O servente a servente, o habitante a habitante. Eu estava com um na cabeça agora e esqueci. Caramba. Aí a gente tem os uniformes. Por que são chamados de uniformes?
que tem uma forma, tá? Os biformes têm duas, uniforme, uma. Então isso significa que vai ser o mesmo nome para os dois, tá? Então aí dentro do uniforme a gente tem 3 categorias diferentes. A gente tem epiceno, sobrecomum e comum de 2 gêneros, tá? Ou apenas comum de 2, tá? Eu lembro que eu estava na 4ª série quando a gente estudava isso antigamente, né? Epiceno. Epiceno é nome de animal, tá? Então, geralmente, a gente não vai levantar o animal e olhar as coisinhas dele para ver se é macho ou se é fêmea, tá? Então, geralmente, a gente vai dizer apenas com o artigo. Ó, a anta, você não tem o anta. Se você fala o anta, o sentido é outro. Você está chamando uma pessoa de, sei lá, tapado, né? E aí a gente tem o búfalo, o cágado, o gorila, a girafa, a zebra, tá? Quando é muito importante você definir o sexo do animal, então você usa a palavra macho ou fêmea. Então você vai falar, a girafa macho ou a girafa fêmea, o gorila macho, a gorila, não, o gorila macho, a gorila fêmea. Não é no caso gorila, não. Sim, mas não pode usar o e o a. Ou é o gorila macho ou gorila fêmea. Agora eu esqueci. Mas o que? Sobre comum. Sobre comum, ele tem uma única forma para indicar os 2 gêneros. Então eu falo, por exemplo, a criança tanto é menino quanto é menina, né? O indivíduo, a pessoa, o estudante. Não, aí tem a estudante, né? Nesse caso não. Nesse caso é o comum de 2, tá? Porque aí é o mesmo nome, ele pode ser comum tanto para o homem quanto para a mulher, tá? E aí no caso o que vai mudar é o artigo, que é o comum de 2 gêneros, tá? Eles têm uma forma só para ambos os sexos, né? Porém, o artigo vai determinar se é homem ou mulher. Então, a gente tem ali, ó, o estudante, a estudante. O intérprete, a intérprete. O indígena, a indígena. O chefe, a chefe. E tem o personagem, a personagem, tá? Aí tem uns casos especiais aqui, tá? O mesmo substantivo, como eu tinha falado antes, né? Ele pode adquirir sentidos diferentes se você troca o artigo. Então, por exemplo, a cabeça é a parte do corpo. O cabeça é o chefe. A cura, o cura. Né? A cura é você melhorar. O cura é o padre, o diácono. Né? A capital é o centro de um estado. Né? O capital é dinheiro. Outro caso é o dos substantivos irregulares que formam feminino com heteronômios, quer dizer, radicais totalmente diferentes um do outro, tá? Como a gente tem aqui, ó, cavaleiro amazona, cavalheiro, dama, há uma diferença, tá? De cavaleiro, que é quem mexe com cavalo, e cavalheiro, que é uma pessoa educada, tá? E tem seus femininos diferentes. Genro e nora, boi e vaca, zangão, abelha. Além disso, nem todos podem ser caracterizados, tá? Pois não pertencem a nenhuma regra. Por exemplo, a gente tem aqui as exceções, tá? Na tabela abaixo estão listados alguns dos exemplos que não pertencem a nenhuma das regras acima. Ó. Judeu, judia, avô, avó, quizá, quizarina, rapaz, rapariga, herói, heroína, guri, guria, réu, ré. Então eles não seguem nenhuma regra daquelas que a gente viu até então. Tá? Flexão de número. Flexão de número, singular, plural. Tá?
Singular quando designa um único ser, né, ou um substantivo coletivo, e o plural mais de um ser. Tá? Então aqui tem as regras de formação de plural. Eu gostaria que vocês lessem, tá? Porque senão a gente vai perder muito tempo aqui. Tá? Mas se vocês precisarem, quiserem, não entenderam, pode me perguntar, tá? Que aí eu ajudo, eu explico. Tá? E aqui a formação do plural dos substantivos compostos, que é legal também você ver isso aqui, para a gente ver que, por exemplo, florzinha, o plural dele é florezinhas. Florezinhas. Então é bom a gente entender isso aqui, tá? Assim como vários outros, né? É xícara, xicarazinha, e não xicrinha, como as pessoas falam, tá bom? Aumentativos e diminutivos. Bem, aqui a gente vai ver então o tamanho menor, tamanho maior, né? Então, eles podem ser normais, seu tamanho aumentado, exagerado ou diminuído, tá? Então a gente tem aqui, ó, a formação dos aumentativos e diminutivos ocorre por dois processos: o sintético. O sintético é bom você lembrar de sufixo, tá? O S de sintético, bota na sua cabeça aí, ó. O S de sintético é o S de sufixo, tá? Então o que vai acontecer? Toda vez que a gente tiver um processo sintético, ou melhor, aumentativo sintético, é a partir de um sufixo, ou melhor, de uma derivação sufixal, tá? Desculpa se eu fizer vocês abrirem a boca também, né? Porque tem isso, quando um abre a boca, todo mundo fica lá, abrem também, né? Então a gente tem aqui, ó, casa, casarão, casão, casinha, né? Vemos que a variação ocorreu por meio de acréscimo de um sufixo. Perfeito. Se vocês puderem estar riscando todas essas informações, riscando não, né? Passando a canetinha lá para lembrar tudo, é importante depois, tá? E o analítico são duas palavras para mostrar essa variação de grau. Então você vai ter, geralmente, uma palavra que indica tamanho, tá? Pode ser pequeno, minúsculo, mínimo, como pode ser grande, enorme, tá? Então, por exemplo, casa grande, casarão, né? Então, o analítico ele vai usar um substantivo e um adjetivo, tá bom? Aí tem aqui, ó, a observação 1, observação 2, e isso aí, tá? Deixa eu ver o que a gente tem mais aqui. Eu acho que por hoje é só, né? Aí na próxima aula a gente continua, porque tem muito mais coisa vindo por aí, tá? Ah não, aqui acabou. Acabou? Acabou! Então, assim, eu peço que vocês deem uma lida de novo. Eu vou deixar os exercícios lá para vocês fazerem depois, tá bom? Muito obrigado por terem me assistido até o final. Eu sei que não é muito agradável a gente ficar o tempo todo ali olhando alguém falando, explicando. Ao vivo já é chato, imagina no vídeo, tá? Mas tenho certeza que ao final vai dar tudo certo. Como eu falei no início do vídeo, a gente vai conseguir passar por esse ano aí da melhor forma possível, tá bom? Fiquem bem, não se esqueçam, se cuidem, tomam bastante água, tá? Se hidratem, ande na rua de máscara, tá? E qualquer coisa eu tô aqui, só me chamar que a gente tenta resolver da melhor forma possível as coisas.
Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.